Era uma tarde tranquila no Hotel Estrela do Mar, em Salvador, Bahia, onde o sol tropical filtrava-se pelas amplas janelas de vidro, banhando o salão principal com uma luz dourada que dançava sobre o chão de mármore polido. O ar carregava o perfume sutil de flores frescas, misturado ao murmúrio elegante das conversas dos hóspedes, cujas vozes ecoavam entre os lustres de cristal pendurados no teto alto. O hotel, um ícone de sofisticação na costa baiana, era o tipo de lugar onde cada detalhe, dos talheres de prata reluzente às toalhas de linho impecáveis, sussurrava riqueza e exclusividade. Diplomatas, magnatas e herdeiros de famílias abastadas circulavam pelo salão, suas risadas contidas e gestos calculados, revelando vidas intocadas pelas dificuldades do mundo exterior. Para eles, o Estrela do Mar era um refúgio, um palco onde exibiam seu status com a naturalidade de quem nunca conheceu a escassez. Mas, entre o brilho dos copos de cristal e o tilintar das taças de vinho importado, movia-se uma figura quase invisível, Ana Clara, uma jovem garçonete de 22 anos, cujo coração batia em um ritmo bem diferente daquele ambiente opulento. Ana Clara ajustava o avental preto com as mãos trêmulas, o tecido engomado parecendo estranhamente pesado contra sua pele. Fazia apenas 3 semanas que ela começara a trabalhar no hotel. Um emprego que conseguira por insistência de sua mãe, Dona Lúcia, que via no Estrela do Mar uma chance para a filha escapar da vida precária que levavam no Pelourinho, o coração histórico e vibrante de Salvador, mas também um lugar onde a pobreza muitas vezes se escondia atrás das fachadas coloridas. Ana Clara, com seus olhos castanhos profundos e cabelos cacheados presos em um coque simples, movia-se com cuidado, como se temesse quebrar algo mais do que os pratos que carregava. Ela era tímida por natureza, uma característica moldada por anos de silêncios forçados. Crescer em uma casa onde o dinheiro era escasso e as preocupações abundantes a ensinara a se manter nas sombras, a falar apenas o necessário, a observar antes de agir. Mas havia algo em Ana Clara que nem mesmo ela própria reconhecia. Uma força silenciosa, nascida do amor e da perda, que a fazia carregar um peso invisível, com uma graça que poucos notavam. Naquela tarde, o salão estava especialmente movimentado. Um grupo de empresários estrangeiros ocupava uma mesa longa, discutindo contratos em vozes altas e confiantes. Casais em trajes de grife trocavam olhares apaixonados enquanto brindavam com champanhe. No canto mais reservado do salão, próximo a uma janela com vista para o mar de Itapuã, estava a mesa 12, reservada para Rafael Almeida e sua mãe, Dona Isabel. Rafael era um nome conhecido em Salvador e além. Aos 35 anos, ele construíra um império no setor de tecnologia, com escritórios espalhados por São Paulo, Rio de Janeiro e até Miami. Sua reputação o precedia. Brilhante, implacável, um homem cujas decisões moviam milhões, mas cujo coração, segundo os rumores entre os funcionários do hotel, era tão frio quanto o aço dos arranha-céus que financiava. Dona Isabel, por outro lado, era uma figura de elegância discreta. Vestida com um tailleur azul marinho e um colar de pérolas que reluzia sob a luz suave, ela carregava uma aura de dignidade, mas também de distância. Seus cabelos grisalhos, penteados com precisão, e o sorriso educado que oferecia aos garçons escondiam uma solidão que poucos percebiam. Ana Clara recebeu a tarefa de atender a mesa 12, com um nó no estômago. Servir clientes como Rafael Almeida era sempre um desafio. Ele era conhecido por sua exigência. Pratos servidos na temperatura exata, taças sem uma única marca de dedo, respostas rápidas e precisas. Qualquer deslize, por menor que fosse, podia resultar em uma reclamação formal. E Ana Clara, ainda em período de experiência, não podia se dar ao luxo de cometer erros. Ela respirou fundo,
alisando o avental mais uma vez, e caminhou em direção à mesa com a bandeja equilibrada nas mãos. O som de seus sapatos contra o mármore parecia alto demais, como se anunciasse sua presença a um mundo que preferia ignorá-la. Ao se aproximar, ela notou algo que fez seu coração acelerar. Dona Isabel, sentada com as mãos delicadamente cruzadas sobre a mesa, não respondia às perguntas do garçom-chefe, que tentava, com um sorriso forçado, oferecer o menu. Em vez disso, ela inclinava a cabeça, tentando ler os lábios dele, seus olhos brilhando com uma mistura de esforço e resignação. Então, Ana Clara viu o pequeno aparelho auditivo, quase imperceptível, escondido atrás de uma mecha de cabelo. Dona Isabel era surda. O mundo ao redor de Ana Clara pareceu desacelerar. Por um instante, ela não estava mais no salão do Estrela do Mar, mas em sua pequena casa no Pelourinho, sentada no chão de azulejos rachados, com Sofia, sua irmã mais nova, ao seu lado. Sofia nascera surda e, desde pequena, Ana Clara aprendera a língua brasileira de sinais, Libras, para se comunicar com ela. Cada gesto, cada movimento das mãos era uma ponte que ligava as duas irmãs, um jeito de transformar o silêncio em amor. Sofia, com seus olhos grandes e sorriso travesso, adorava conversar com Ana Clara, mesmo quando as palavras eram apenas gestos dançando no ar. Mas Sofia se fora há 2 anos, levada por uma leucemia que não deu chances. A perda deixara em Ana Clara um vazio que ela preenchia com memórias e com os sinais que ainda praticava sozinha, como se pudesse manter a irmã viva através deles. Agora, vendo Dona Isabel, algo dentro dela despertou. Uma mistura de saudade, reconhecimento e uma necessidade quase instintiva de se conectar. Rafael, sentado ao lado da mãe, ergueu os olhos do celular, onde digitava algo com dedos rápidos e precisos. Seu olhar encontrou o de Ana Clara, e havia nele uma impaciência fria, como se ele estivesse avaliando cada movimento dela. Ele esperava eficiência, não hesitação. O garçom-chefe, percebendo a tensão, fez um sinal para Ana Clara se aproximar, murmurando algo sobre não fazer a senhora esperar. Ana Clara sentiu o peso daquele olhar, mas também sentiu outra coisa. A presença de Dona Isabel, cujos olhos agora a observavam com uma curiosidade suave. Sem pensar muito, Ana Clara tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela colocou a bandeja de lado, respirou fundo e, com as mãos ainda trêmulas, começou a fazer sinais. "Boa tarde, senhora. Gostaria de água com ou sem gás?" perguntou em libras, seus dedos movendo-se com uma graça natural, como se dançassem uma melodia que só o coração podia ouvir. Por um instante, o salão pareceu prender a respiração. Dona Isabel piscou, seus olhos se arregalando em uma mistura de surpresa e emoção. Suas mãos, que até então descansavam imóveis, ergueram-se hesitantes, como se testassem a realidade daquele momento. Então, ela respondeu em libras, lenta e cuidadosamente. "Sem gás, por favor. Você sabe libras?" Ana Clara sorriu, um sorriso tímido, mas genuíno, e assentiu. "Sim, senhora. Aprendi por causa da minha irmã." As palavras não ditas, mas expressas nos gestos, criaram uma ponte invisível entre as duas. Dona Isabel levou a mão ao peito, como se quisesse segurar a emoção que transborda. Seus olhos brilharam com lágrimas contidas, e um sorriso, pequeno no começo, mas cada vez mais largo, iluminou seu rosto. Era como se, pela primeira vez em anos, alguém tivesse realmente falado com ela, não apenas ao seu redor. Rafael, ainda segurando o celular, ficou paralisado. Ele estava acostumado a controlar tudo, reuniões, investimentos, pessoas. Mas aquele momento o pegou desprevenido. Ele observou a mãe, que ria suavemente enquanto trocava sinais com a jovem garçonete. Era uma risada que ele não ouvia há anos, uma risada que pertencia a uma versão de Dona Isabel
que ele quase esquecera. Por trás de sua fachada de homem de negócios, algo em Rafael se mexeu. Uma pontada de culpa misturada com admiração. Ele sempre soubera que a mãe se sentia isolada, mesmo em meio à riqueza e ao luxo. Os jantares em hotéis como o Estrela do Mar eram, para ela, uma dança cuidadosa de fingir que entendia, de sorrir para esconder o desconforto de não ouvir. Mas agora, ali, naquela mesa, ela estava viva, presente, conectada. E tudo por causa de uma garota que, aos olhos do mundo, era apenas mais uma funcionária. Ana Clara continuou a atender a mesa, mas agora com uma confiança que ela mesma não sabia que possuía. Cada pergunta, cada recomendação do menu era acompanhada de sinais precisos, e Dona Isabel respondia com entusiasmo, seus gestos ganhando fluidez à medida que a conversa avançava. Ela perguntou sobre o prato do dia, sobre o clima em Salvador, e até fez um comentário leve sobre o mar que brilhava lá fora. Ana Clara, por sua vez, sentia o coração acelerar a cada troca. Era como se, através de Dona Isabel, ela estivesse conversando com Sofia novamente. Cada sinal era uma memória, cada gesto um eco da irmã que ela perdera. Mas também havia medo. Ana Clara sabia que estava indo além do que se esperava dela. No Estrela do Mar, garçons deveriam ser eficientes, não pessoais. E se Rafael, com seu olhar penetrante, considerasse aquilo uma quebra de protocolo? E se o garçom-chefe, que já a observava com desconfiança, usasse isso contra ela? Enquanto servia à entrada, uma salada de folhas frescas com molho de maracujá, Ana Clara percebeu que outros hóspedes começavam a notar a interação. Uma mulher de vestido vermelho, sentada a poucas mesas de distância, sussurrou algo para o companheiro, apontando discretamente. Um casal mais velho que tomava café sorriu com aprovação. Até o garçom-chefe, embora mantivesse a expressão rígida, parecia intrigado. Ana Clara tentou ignorar os olhares, focando-se em Dona Isabel, que agora contava, em libras, sobre sua paixão por pintar paisagens marinhas, algo que ela fazia para sentir o mar, já que não posso ouvi-lo. Ana Clara respondeu com um sinal que significava lindo, e as duas trocaram um olhar de cumplicidade, como se compartilhassem um segredo que o mundo barulhento ao redor nunca entenderia. Quando a sobremesa chegou, um pudim de leite com calda de goiaba que Ana Clara descreveu em detalhes com as mãos. Dona Isabel segurou a mão dela por um instante. Você é especial, sinalizou, seus olhos brilhando com gratidão. Ana Clara sentiu um calor subir ao rosto, misturado com uma pontada de tristeza. Ela queria dizer que não era especial, que apenas fazia o que o coração mandava, mas as palavras, mesmo em sinais, não vieram. Em vez disso, ela apenas sorriu e voltou ao trabalho, sentindo o peso do olhar de Rafael, que agora a observava não com impaciência, mas com algo que ela não conseguia decifrar. Enquanto limpava a bandeja no canto do salão, Ana Clara olhou pela janela, onde o mar de Salvador brilhava sob o sol da tarde. Por um momento, ela imaginou Sofia ali, rindo, apontando para as ondas. O silêncio que a irmã deixara ainda doía. Mas, naquela tarde, pela primeira vez em muito tempo, Ana Clara sentiu que o silêncio também podia ser um lugar de conexão. Ela não sabia que aquele pequeno gesto, um punhado de sinais trocados com uma estranha, estava prestes a mudar não apenas a vida dela, mas a de todos ao seu redor. E no fundo do coração, ela sentiu um sussurro de esperança, como se Sofia, de algum lugar, estivesse sorrindo para ela. O sol já começava a se inclinar no horizonte, tingindo o céu de Salvador com tons de laranja e rosa, enquanto o Hotel Estrela do Mar pulsava com a energia de uma noite que prometia ser movimentada. O salão principal, com suas colunas de mármore branco e lustres que refletiam a luz como estrelas,
estava ainda mais cheio do que na tarde anterior. Hóspedes em trajes elegantes circulavam entre as mesas, suas vozes misturando-se ao som suave de um trio de jazz que tocava em um canto do salão. Para Ana Clara, no entanto, o mundo parecia girar em um ritmo diferente. Ela movia-se entre as mesas com a bandeja equilibrada nas mãos, mas sua mente estava dividida entre o presente e as memórias que o encontro com Dona Isabel havia despertado. Cada vez que seus dedos formavam um sinal, era como se Sofia, sua irmãzinha, estivesse ali, sorrindo com aqueles olhos grandes que pareciam carregar o mar dentro deles. Ana Clara sentia o peso dessa saudade, mas também uma leveza nova, como se, ao se conectar com Dona Isabel, tivesse encontrado uma maneira de manter Sofia viva. Ana Clara crescera em uma casa pequena no Pelourinho, onde o chão de cimento rachado e as paredes descascadas contavam histórias de luta. Sua mãe, Dona Lúcia, trabalhava como faxineira em casas de famílias ricas, saindo antes do amanhecer e voltando tarde, com o corpo exausto, mas sempre com um sorriso para as filhas. Ana Clara, desde cedo, assumira o papel de cuidar de Sofia, que nascera surda e com uma fragilidade que a tornava ainda mais especial. As duas irmãs desenvolveram um mundo próprio, feito de gestos e olhares. Ana Clara lembrava-se vividamente de uma tarde, anos atrás, quando Sofia, então com 7 anos, insistira em ouvir a música que vinha de um rádio velho. Ana Clara a ensinara a encostar as mãozinhas no alto-falante para sentir as vibrações, e Sofia rira, seus cachos balançando enquanto ela dançava desajeitadamente, como se pudesse capturar a melodia com o corpo. Essas memórias eram ao mesmo tempo um conforto e uma ferida. Quando Sofia adoeceu, aos 8 anos, diagnosticada com leucemia, Ana Clara aprendera a usar Libras, não apenas para conversar, mas para consolar, para prometer que tudo ficaria bem, mesmo quando ambas sabiam que o tempo estava contra elas. Sofia partira aos 10 anos, deixando um vazio que Ana Clara preenchia com silêncios e gestos que ninguém mais entendia. No Estrela do Mar, Ana Clara tentava se manter focada, mas a presença de Dona Isabel na mesa 12 tornava isso difícil. A matriarca, com seu colar de pérolas e um vestido de seda verde escura naquela noite, parecia mais à vontade do que na véspera. Quando Ana Clara se aproximou para anotar o pedido, Dona Isabel ergueu as mãos com um sorriso caloroso e sinalizou: "Você voltou, estou tão feliz." Ana Clara sorriu, sentindo o coração acelerar. "Eu também, senhora", respondeu em libras, seus dedos movendo-se com uma fluidez que escondia o nervosismo. Ela perguntou sobre o prato principal, sugerindo o robalo grelhado com molho de coco, uma especialidade da casa, e Dona Isabel assentiu, encantada, antes de acrescentar: "Você já pensou em ensinar isso? Suas mãos contam histórias." Ana Clara corou, sem saber como responder. Ensinar Libras? A ideia parecia distante, quase impossível. Ela era apenas uma garçonete, alguém que precisava do emprego para ajudar a mãe com as contas. Mas as palavras de Dona Isabel plantaram uma semente, uma possibilidade que Ana Clara ainda não estava pronta para considerar. Enquanto servia a entrada, uma salada de palmito com ervas frescas, Ana Clara notou que Rafael, sentado ao lado da mãe, a observava com uma intensidade diferente da véspera. Seus olhos, antes frios e avaliadores, agora pareciam curiosos, quase hesitantes. Rafael Almeida era um enigma para os funcionários do hotel. Ele raramente sorria, respondia com monossílabos e parecia sempre estar a um passo de corrigir qualquer falha. Mas naquela noite, ele não interrompeu a conversa entre Ana Clara e Dona Isabel. Em vez disso, inclinou-se ligeiramente para a mãe, como fazia sempre que falava com ela, garantindo que ela pudesse ler seus lábios. Ana Clara percebeu o cuidado naquele gesto, a forma como ele ajustava o tom da voz,
mesmo que Dona Isabel não pudesse ouvi-lo. Era um contraste com a imagem pública de Rafael, o homem que construíra uma fortuna, mas que, segundo os colegas de Ana Clara, não tinha coração. Ela se perguntou o que havia por trás daquela fachada. Será que ele, como ela, também carregava um peso invisível? A interação com Dona Isabel continuou, e a matriarca começou a compartilhar fragmentos de sua vida. Em Libras, ela contou como aprendera a pintar ainda jovem, antes de perder a audição, devido a uma infecção grave na adolescência. Eu pintava o mar, as ondas, as cores que sentia, sinalizou, seus olhos brilhando com uma nostalgia agridoce. Mas depois que fiquei surda, as pessoas pararam de me ouvir. Elas falam comigo como se eu fosse frágil, como se eu não existisse de verdade. Ana Clara sentiu um aperto no peito. Ela conhecia aquela sensação, não por ser surda, mas por ser invisível no mundo dos ricos e poderosos que frequentavam o hotel. A senhora existe, sinalizou de volta, com uma convicção que surpreendeu até a si mesma. Suas histórias são lindas. Dona Isabel sorriu, e por um momento as duas pareceram estar em um mundo só delas, onde o barulho do salão não tinha poder. Mas nem tudo era harmonia. João, um colega de Ana Clara, um garçom mais velho com um jeito arrogante, não escondia sua irritação com a atenção que ela estava recebendo. João trabalhava no Estrela do Mar há anos e via-se como o melhor entre os funcionários. Ele zombava da timidez de Ana Clara, chamando-a de sombra pelas costas. E naquela noite, enquanto ela servia a mesa 12, ele se aproximou com um comentário cortante. Para de se exibir com esses sinais, Ana. Aqui é para trabalhar, não para fazer amigos. Ana Clara sentiu o rosto queimar, mas manteve a cabeça baixa, tentando ignorá-lo. Ela sabia que João era querido pelo gerente, e qualquer confronto poderia custar seu emprego. Ainda assim, as palavras dele doeram, reacendendo suas inseguranças. E se ela estivesse indo longe demais? E se sua tentativa de ser gentil fosse vista como uma distração? O momento de tensão chegou ao ápice quando Ana Clara, distraída pelo comentário de João, derrubou um copo de água enquanto servia outra mesa. O som do vidro se espatifando contra o mármore ecoou pelo salão, e todas as cabeças se voltaram. Ana Clara ficou paralisada, o coração disparado, enquanto o gerente, seu Carlos, se aproximava com uma expressão severa. "O que foi isso, Ana Clara? Você sabe quanto custa cada peça aqui?" perguntou ele, a voz baixa, mas afiada como uma lâmina. Ela tentou se explicar, mas as palavras travaram na garganta. Os olhos dos hóspedes a queimavam, e João, a poucos metros, esboçou um sorriso sarcástico. Ana Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. Perder aquele emprego significaria não apenas um golpe financeiro, mas também o fim da pequena esperança que começara a crescer dentro dela. Para sua surpresa, Rafael interveio. Ele se levantou da mesa 12, caminhando calmamente até o gerente. "Foi um acidente", disse, com um tom firme, mas sem a frieza habitual. "Não precisa fazer disso um problema. Eu pago pelo copo." Seu Carlos hesitou, claramente desconfortável com a intervenção de um cliente tão importante, mas assentiu e se afastou. Ana Clara olhou para Rafael atônita. Ele não a encarou, apenas voltou para a mesa, mas aquele gesto, por menor que fosse, a deixou sem palavras. Por que ele a defendera? Ela não sabia, mas sentiu uma faísca de gratidão misturada com confusão. Rafael, por sua vez, parecia inquieto. Enquanto observava a mãe conversar com Ana Clara, ele pensava em quantas vezes negligenciara Dona Isabel, deixando-a sozinha em sua mansão no Morro do Gato, enquanto ele se afogava em reuniões e viagens de negócios. A alegria no rosto da mãe, algo que ele raramente via,
o confrontava com uma verdade desconfortável. Ele havia construído um império, mas esquecera de construir pontes com as pessoas que mais importavam. Enquanto a noite avançava, Ana Clara continuou a atender Dona Isabel, que agora contava, em libras, sobre uma viagem que fizera a Fernando de Noronha anos atrás. Eu queria pintar o mar lá, mas nunca consegui capturar sua essência, sinalizou. Com um toque de melancolia. Ana Clara, sem pensar, respondeu: Talvez a senhora ainda possa. O mar está aqui, bem na nossa frente. Ela apontou para a janela, onde as ondas refletiam as luzes da cidade. Dona Isabel riu, um som baixo, mas genuíno, que fez Ana Clara sorrir também. Era como se, por um instante, ela estivesse de volta ao Pelourinho, rindo com Sofia, sentindo que o mundo, apesar de tudo, ainda tinha espaço para a beleza. Quando a mesa 12 pediu a conta, Dona Isabel segurou a mão de Ana Clara mais uma vez. Você me fez lembrar que ainda posso ser ouvida, sinalizou, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Ana Clara sentiu um nó na garganta. Ela queria dizer que era Dona Isabel quem a fazia lembrar de Sofia, mas apenas assentiu, incapaz de expressar o turbilhão de emoções dentro dela. Rafael, ao pagar a conta, deixou uma gorjeta generosa, algo que raramente fazia. Ele olhou para Ana Clara por um breve momento, como se quisesse dizer algo, mas apenas murmurou obrigado, antes de acompanhar a mãe para fora do salão. Enquanto limpava a mesa, Ana Clara sentiu o peso do dia se dissolver, pelo menos por um instante. Ela olhou para o mar lá fora, as ondas dançando sob a luz da lua, e pensou em Sofia. Talvez, de alguma forma, sua irmã estivesse ali, guiando suas mãos, seus gestos, seu coração. Mas o medo ainda estava presente. João, o gerente, o risco de perder o emprego, tudo isso a lembrava de que sua vida era frágil, como o copo que se quebrara. O que ela não sabia era que aquele dia, aquele pequeno ato de bondade, estava apenas começando a reverberar, como uma pedra jogada em um lago, cujas ondas alcançariam lugares que ela nunca imaginara. A brisa morna do litoral de Salvador entrava pelas janelas abertas do Hotel Estrela do Mar, trazendo consigo o aroma salgado do mar e o som distante das ondas quebrando na praia de Itapuã. Era uma manhã de sábado, e o salão principal do hotel estava vibrante, com o burburinho de hóspedes aproveitando o café da manhã. Mesas cobertas com toalhas brancas exibiam bandejas de pães frescos, frutas tropicais cortadas em cores vivas e sucos de caju e maracujá que reluziam sob a luz do sol. O ambiente era uma sinfonia de elegância, mas para Ana Clara, que se movia entre as mesas com sua bandeja de prata, o mundo parecia girar em torno de um único ponto. A mesa 12, onde Dona Isabel e Rafael Almeida estavam sentados novamente. Desde o encontro de 2 dias atrás, algo havia mudado. Ana Clara sentia uma mistura de nervosismo e esperança toda vez que via Dona Isabel, cujos olhos brilhavam com uma vivacidade que parecia nova, mas também sentia o peso dos olhares dos colegas, especialmente de João, cujo ressentimento parecia crescer a cada dia. Naquela manhã, Ana Clara se aproximou da mesa 12 com o coração acelerado. Dona Isabel, vestida com um vestido leve de linho branco e um chapéu de aba larga, ergueu as mãos em um cumprimento caloroso em libras. Bom dia, Ana Clara. Você dormiu bem? Sinalizou, com um sorriso que parecia iluminar o salão. Ana Clara sorriu de volta, seus dedos respondendo com fluidez. Bom dia, senhora. Dormi sim. E a senhora? A troca, tão simples, era como uma dança delicada, um momento de conexão que transcendia o barulho ao redor. Rafael, sentado ao lado da mãe, folheava um jornal. Mas seus olhos ocasionalmente se voltavam para Ana Clara, observando-a com uma curiosidade que ele próprio não parecia entender. Ele ainda mantinha a postura rígida de sempre, o terno impecável e o rosto impassível.
Mas havia algo diferente em sua expressão. Uma suavidade quase imperceptível, como se ele estivesse começando a enxergar o mundo com outros olhos. Enquanto servia o café, Ana Clara notou que o salão parecia mais atento à mesa 12 do que o habitual. Na noite anterior, um hóspede, uma influenciadora digital chamada Mariana Costa, gravara um vídeo curto de Ana Clara usando Libras para se comunicar com Dona Isabel. O vídeo, postado em uma rede social com a legenda "Um gesto que muda tudo, Marius, empatia, Cavert, Salvador", viralizara rapidamente, acumulando milhares de visualizações. Hóspedes cochichavam, apontando discretamente, e até os funcionários do hotel pareciam divididos entre admiração e inveja. Ana Clara, alheia à fama repentina, focava-se em sua tarefa, mas não podia ignorar o peso dos olhares. Ela sempre preferira a invisibilidade, e agora, de repente, sentia-se exposta, como se o mundo estivesse julgando cada movimento seu. Dona Isabel, alheia à agitação, continuou a conversa em Libras, compartilhando uma história que fez Ana Clara parar por um instante. "Eu tinha um filho, sabe?", sinalizou, seus olhos baixando por um momento, como se buscassem coragem no passado. "Ele se chamava Lucas. Ele morreu quando tinha apenas 5 anos, de uma doença no coração. Foi depois disso que me fechei para o mundo. As pessoas não sabiam como falar comigo, e eu não sabia como falar com elas." Ana Clara sentiu um aperto no peito. A dor de Dona Isabel ecoava a sua própria, a perda de Sofia ainda uma ferida aberta. Sem pensar, ela sinalizou de volta. "Eu também perdi minha irmã Sofia. Ela tinha 10 anos. Era surda, como a senhora. Eu aprendi Libras por causa dela." As palavras, expressas em gestos, pareciam carregar um peso que palavras faladas nunca poderiam. Dona Isabel segurou a mão de Ana Clara, seus olhos marejados. "Você entende, então", sinalizou. "Você sabe como é querer falar, mas não ser ouvido." Ana Clara assentiu, incapaz de conter uma lágrima que escorreu pelo rosto. Rafael, que observava a troca em silêncio, sentiu algo se quebrar dentro dele. Ele sempre soubera da dor da mãe pela perda de Lucas, seu irmão mais novo, mas nunca conseguira tocar aquela ferida. Ele construíra muros ao redor de si mesmo, focando-se em negócios, reuniões e números. Como se pudesse controlar a vida com precisão. Mas agora, vendo a mãe compartilhar sua história com uma estranha, uma garçonete que, em poucos dias, fizera mais por ela do que ele em anos, Rafael sentiu uma culpa que não podia ignorar. Ele se lembrou das vezes em que, criança, via a mãe pintar quadros do mar, rindo com Lucas enquanto as ondas batiam na praia. Após a morte do irmão, aquelas risadas desapareceram, e Rafael, ainda jovem, aprendera a se fechar também. Agora, aos 35 anos, ele percebia que, em sua busca por sucesso, esquecera como ouvir o coração da mãe. Enquanto Ana Clara servia o prato principal, um vatapá cremoso com camarões frescos, ela enfrentava seu próprio conflito. Naquela manhã, recebera uma ligação de um hotel concorrente, o Sol da Bahia, oferecendo um cargo de supervisora de salão com um salário bem maior. Era uma oportunidade que poderia mudar a vida dela e da mãe, aliviando as dívidas que se acumulavam desde a doença de Sofia. Mas aceitar significaria deixar o Estrela do Mar e, mais do que isso, deixar Dona Isabel. Ana Clara não entendia por que a ideia de abandonar aquela conexão a incomodava tanto. Afinal, Dona Isabel era apenas uma cliente, alguém de um mundo tão distante do seu quanto o céu do mar. Mas cada vez que sinalizava com ela, era como se estivesse reconstruindo um pedaço de si mesma, um pedaço que Sofia levara consigo. A tensão no salão aumentou quando João, o colega invejoso, aproveitou um momento de distração para espalhar um rumor. Ele sussurrou para outros garçons que Ana Clara estava se aproveitando da atenção de Dona Isabel para ganhar favores de Rafael.
Ela acha que é especial por causa daqueles sinais, disse ele, com um sorriso sarcástico. Logo vai querer ser gerente. As palavras chegaram aos ouvidos de Ana Clara, enquanto ela limpava uma mesa próxima, e cada sílaba foi como uma facada. Ela já se sentia deslocada no hotel, uma garota do Pelourinho tentando se encaixar em um mundo de luxo. As palavras de João reacenderam suas inseguranças, fazendo-a questionar se sua bondade era, de fato, vista como oportunismo. Ela pensou em confrontá-lo, mas o medo de perder o emprego a conteve. Em vez disso, ela engoliu as lágrimas e continuou seu trabalho, tentando se concentrar nos gestos gentis de Dona Isabel. Enquanto isso, o impacto da interação entre Ana Clara e Dona Isabel começava a se espalhar além do hotel. O vídeo de Mariana Costa continuava a ganhar tração online, com comentários emocionados de pessoas de todo o Brasil. Isso é o que significa humanidade, escreveu um usuário. Precisamos de mais Anas Claras no mundo, disse outro. No salão, alguns hóspedes começaram a se aproximar de Ana Clara, elogiando sua habilidade em Libras e perguntando onde ela aprendera. Um casal de São Paulo, que tinha um filho surdo, pediu dicas sobre como melhorar a comunicação com ele. Ana Clara, tímida, respondeu com respostas curtas, mas cada interação a fazia sentir uma mistura de orgulho e desconforto. Ela não estava acostumada a ser vista, e agora o mundo parecia querer colocá-la sob os holofotes. No final da manhã, Dona Isabel pediu para falar com Ana Clara em particular. Elas se sentaram em um canto mais reservado do salão, próximo à janela com vista para o mar. Você já pensou em fazer mais com isso? Sinalizou Dona Isabel, apontando para as mãos de Ana Clara. Você poderia ensinar, ajudar outras pessoas a se conectarem como você fez comigo. Ana Clara hesitou. A ideia de ensinar Libras a fazia pensar em Sofia, em como ela sonhava em ser professora quando criança. Mas a realidade era cruel. Ela precisava do dinheiro, da estabilidade, e o Estrela do Mar, apesar de tudo, era sua única segurança. Eu não sei, senhora, sinalizou, com um sorriso triste. Talvez um dia. Dona Isabel tocou seu braço, com um olhar que dizia mais do que qualquer gesto. Você tem um dom, Ana Clara. Não o deixe escondido. Enquanto Ana Clara voltava ao trabalho, Rafael tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesmo. Ele chamou o gerente, seu Carlos, e sugeriu que o hotel oferecesse um treinamento em Libras para todos os funcionários. Seria bom para os hóspedes, disse, mantendo o tom profissional. Mas seus olhos traíam uma emoção que ele não estava acostumado a sentir. Ele não mencionou Ana Clara, mas a inspiração era clara. Seu Carlos, ansioso para agradar um cliente como Rafael, concordou imediatamente, prometendo organizar o curso nas próximas semanas. Ana Clara, que ouviu a conversa de longe, sentiu um calor no peito. Ela não sabia que Rafael fora movido por ela, mas a ideia de que o hotel poderia se tornar um lugar mais inclusivo a fez sorrir, mesmo com as incertezas que carregava. Quando o turno terminou, Ana Clara ficou sozinha no canto do salão, limpando as últimas mesas. Ela olhou para o mar, as ondas brilhando sob o sol do meio-dia, e pensou em Sofia. Você gostaria disso, não é? Murmurou para si mesma, imaginando a irmã rindo ao ver o impacto de seus gestos. Mas o peso da oferta do outro hotel ainda a assombrava. Assim como as palavras venenosas de João. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas, pela primeira vez, sentia que seus gestos, tão pequenos, tão silenciosos, estavam começando a construir algo maior do que ela poderia imaginar. O que Ana Clara não sabia era que aquele momento, aquela ponte invisível que ela construíra com Dona Isabel, estava prestes a transformar não apenas sua vida, mas a de uma comunidade inteira. O sol poente pintava o céu de Salvador com tons de fogo, refletindo-se no mar de Itapuã
como um espelho de luz líquida. No Hotel Estrela do Mar, o salão principal estava transformado. As mesas habituais haviam sido afastadas, dando lugar a um espaço amplo decorado com flores tropicais e lanternas que lançavam uma luz suave sobre o chão de mármore. Era uma noite especial. O hotel organizara um evento de caridade para promover a inclusão de pessoas surdas, inspirado pelo treinamento em Libras que Rafael Almeida financiara. O salão estava cheio, não apenas de hóspedes habituais, mas de membros da comunidade local, professores de Libras e até alguns jornalistas que haviam ouvido falar da história de Ana Clara e Dona Isabel. A jovem garçonete, agora no centro de algo muito maior do que imaginara, sentia o coração pulsar com uma mistura de ansiedade e esperança. Ela ajustava o vestido simples, mas elegante, que Dona Isabel insistira em lhe dar para a ocasião, sentindo-se ao mesmo tempo deslocada e mais viva do que nunca. Ana Clara caminhava pelo salão com passos cuidadosos, os olhos percorrendo as pessoas que conversavam animadamente. Nos últimos dias, o Estrela do Mar se tornara um símbolo inesperado de inclusão. O treinamento em Libras, que começara como uma ideia tímida de Rafael, agora era um programa estruturado, com funcionários aprendendo sinais básicos e hóspedes pedindo para participar. O vídeo de Ana Clara e Dona Isabel, que viralizara nas redes sociais, continuava a inspirar mensagens de apoio de todo o Brasil. "Você nos lembrou o que é humanidade", dizia um comentário. "Obrigada por mostrar que o silêncio também fala", dizia outro. Ana Clara ainda se sentia desconfortável com a atenção, mas cada mensagem, cada olhar de gratidão, fazia-a pensar em Sofia. Ela imaginava a irmã, com seus cachos saltitantes e sorriso travesso, aplaudindo do céu, como se dissesse: "Você está fazendo isso por mim, mana." Naquela noite, Dona Isabel era o coração do evento. Vestida com um vestido longo de seda azul que lembrava o mar, ela movia-se pelo salão com uma confiança que Ana Clara nunca vira. A matriarca, que outrora se escondia atrás de sorrisos educados, agora conversava com todos em Libras, seus gestos fluidos e cheios de vida. Ela parava em cada grupo, ensinando sinais simples como obrigado e amigo, rindo quando alguém tentava imitar seus movimentos com hesitação. Ana Clara a observava de longe, sentindo um orgulho que não conseguia explicar. Dona Isabel não era mais apenas uma cliente. Ela se tornara uma amiga, uma ponte para as memórias de Sofia e uma prova de que gestos pequenos podiam criar ondas imensas. Rafael, por sua vez, estava diferente. O homem que antes parecia intocável, com seus ternos impecáveis e olhos que raramente sorriam, agora circulava pelo salão com uma postura mais leve. Ele cumprimentava os convidados, mas seus olhos voltavam constantemente para a mãe e para Ana Clara. Nos dias que se seguiram ao incidente do copo derrubado, Rafael começara a refletir sobre sua própria vida. Ele construíra um império, mas a que custo? A perda de Lucas, seu irmão mais novo, e a surdez da mãe o haviam afastado do mundo emocional, como se ele temesse sentir demais. Mas Ana Clara, com sua timidez e sua bondade despretensiosa, o fizera enxergar o que realmente importava. Ele ainda lutava para expressar isso, mas, naquela noite, ele sabia que precisava fazer algo mais. Enquanto o evento ganhava vida, Ana Clara enfrentava suas próprias batalhas internas. A oferta do Hotel Sol da Bahia ainda pesava em sua mente. O salário maior seria uma bênção para ela e Dona Lúcia, que ainda lutava com as dívidas do tratamento de Sofia. Mas deixar o Estrela do Mar significaria abandonar o lugar onde ela encontrara um propósito. Além disso, João, o colega invejoso, continuara a espalhar rumores, sugerindo que Ana Clara só recebera atenção por manipular Dona Isabel. Embora o gerente, seu Carlos, tivesse ignorado as fofocas,
Ana Clara sentia o peso da desconfiança. Durante o evento, João a encarou com um sorriso sarcástico, murmurando para outro garçom: "Olha a estrela do dia, achando que é melhor que todo mundo." Ana Clara fingiu não ouvir, mas as palavras a cortaram como vidro. Ela queria gritar que tudo o que fizera fora por amor, por Sofia, por Dona Isabel, mas o medo de confrontos a manteve calada. O ponto alto da noite chegou quando Rafael subiu ao pequeno palco montado no centro do salão. Ele segurava um microfone, mas sua voz, geralmente firme e autoritária, tremia ligeiramente. "Boa noite a todos", começou, olhando para a multidão. "Este evento é mais do que uma celebração. É um lembrete de que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que compartilhamos." Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Dona Isabel, que sorria com lágrimas nos olhos. "Minha mãe me ensinou isso há muitos anos, mas eu esqueci. Até que uma pessoa, com um simples gesto, me lembrou o que significa ouvir o coração de alguém." Ele olhou diretamente para Ana Clara, que sentiu o rosto queimar. "Ana Clara, você mudou este lugar. Você mudou minha mãe. E, de alguma forma, você mudou a mim." O salão irrompeu em aplausos, mas Ana Clara mal conseguia ouvir. Ela estava atônita, as mãos tremendo enquanto segurava uma bandeja vazia. Rafael continuou, anunciando que o hotel financiaria uma bolsa de estudos para Ana Clara cursar pedagogia com foco em educação inclusiva, para que ela pudesse ensinar Libras e ajudar outras pessoas a construir pontes como ela fizera. "O mundo precisa de mais pessoas como você", disse ele, com uma sinceridade que fez o salão ficar em silêncio por um instante. Dona Isabel, do lado do palco, sinalizou para Ana Clara: "Você merece isso. Você é luz." Ana Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto, só conseguiu assentir, sentindo o peso de anos de dor e esperança se misturando em seu peito. Após o discurso, Dona Isabel chamou Ana Clara para se juntar a ela no centro do salão. A banda começou a tocar uma versão instrumental de uma música baiana, e Dona Isabel, com um sorriso travesso, sinalizou: "Quero dançar com você." "Como você fazia com sua irmã?" Ana Clara hesitou, o coração disparado. Ela se lembrou das tardes com Sofia, quando colocavam as mãos no rádio velho para sentir as vibrações da música. Com um nó na garganta, ela aceitou, e as duas começaram a se mover, não ao som, mas ao ritmo que sentiam no ar, nos olhares, no pulsar da multidão. Os convidados as cercaram, alguns tentando imitar os gestos de Libras, outros apenas sorrindo, emocionados. Era como se o salão inteiro estivesse dançando com elas, unido por algo maior que palavras. Enquanto dançava, Ana Clara olhou para o mar pela janela, as ondas brilhando sob a luz da lua. Ela pensou em Sofia, em como a irmã adorava sentir a música, e murmurou para si mesma: "Você está aqui, não é?" Então, em um impulso, ela parou por um momento e sinalizou para o público, como se falasse com o mundo inteiro: "De onde vocês estão assistindo esta história? Já sentiram o poder de um gesto simples que mudou tudo?" O gesto, feito em Libras, foi traduzido por um intérprete no palco. E os convidados riram, alguns respondendo com aplausos, outros com sinais aprendidos naquela noite. Era um convite à conexão, uma forma de Ana Clara compartilhar o que aprendera, que o amor, mesmo silencioso, sempre encontra um caminho. Quando a música terminou, Dona Isabel abraçou Ana Clara, sussurrando em seu ouvido, com a voz rouca que raramente usava: "Você me trouxe de volta à vida." Ana Clara, com lágrimas escorrendo, sinalizou: "E a senhora me lembrou que o amor nunca vai embora." Elas ficaram ali, de mãos dadas, enquanto o salão aplaudia, não apenas pelo evento, mas pelo que elas representavam, a prova de que a empatia pode curar, unir e transformar.
Nos dias que se seguiram, Ana Clara aceitou a bolsa de estudos, decidida a honrar a memória de Sofia, ensinando Libras. Dona Isabel tornou-se uma presença constante, organizando eventos comunitários no Pelourinho para promover a inclusão. Rafael, por sua vez, começou a passar mais tempo com a mãe, aprendendo Libras ele próprio, um passo tímido para reconstruir o que o tempo havia afastado. O Estrela do Mar, outrora apenas um símbolo de luxo, agora era conhecido como um lugar onde o silêncio falava alto, onde gestos simples criavam laços eternos. Enquanto Ana Clara caminhava pela praia de Itapuã semanas depois, sentindo a areia morna sob os pés, ela olhou para o mar e sorriu. Cada onda parecia carregar a voz de Sofia, o riso de Dona Isabel e a promessa de um futuro onde ela poderia fazer a diferença. Ela sabia que a vida ainda traria desafios, as dívidas, as inseguranças, as vozes como a de João, mas também sabia que o amor, quando expressado com o coração, sempre encontraria um jeito de voltar. E naquele momento, sob o céu estrelado de Salvador, Ana Clara sentiu que, finalmente, estava dançando a dança silenciosa do coração, guiada por uma força que nem o tempo, nem a dor poderiam apagar.